Imagine por um momento. Você está caminhando pela rua quando de repente percebe que lembra do rosto de uma pessoa que viu há anos, de um perfume que sentiu na infância ou de uma música que ouviu uma única vez. Como é possível que, mesmo após tanto tempo, o seu cérebro ainda consiga acessar essas memórias como se fossem arquivos guardados em um gigantesco disco rígido? O que talvez você não saiba é que a sua mente possui uma capacidade de armazenamento que desafia a própria lógica da computação moderna. Cientistas estimam que o cérebro humano pode armazenar o equivalente a, prepare-se, cerca de 2,5 petabytes de informação. Sim, você ouviu direito. 2,5 petabytes. Para quem não está familiarizado com esse termo técnico, 1 petabyte corresponde a 1000 terabytes, ou seja, 1 milhão de gigabytes. Mas como isso é possível? Será que o nosso cérebro funciona realmente como um HD biológico? Segundo um estudo publicado na revista científica eLife, em 2016, pesquisadores da Salk Institute for Biological Studies, nos Estados Unidos, utilizaram técnicas avançadas de microscopia para analisar sinapses do hipocampo, região do cérebro associada à memória. Eles descobriram que a força e o tamanho das sinapses podem variar em até 26 tamanhos diferentes, sugerindo que a quantidade de informação armazenada é muito maior do que se imaginava. Essa descoberta levou os cientistas a estimarem que o cérebro pode guardar, teoricamente, cerca de 2,5 petabytes. Mas atenção! Essa não é uma medida exata, e sim uma estimativa plausível baseada no número de neurônios, sinapses e na complexidade de suas conexões. Para colocar em perspectiva, com 2,5 petabytes, você poderia armazenar cerca de 3 milhões de horas de vídeo. Se decidisse assistir a tudo isso sem parar, levaria mais de 300 anos? Assustador, não? Mas aqui surge uma pergunta ainda mais inquietante. Se temos tanta capacidade, por que esquecemos coisas importantes? Por que não conseguimos lembrar de tudo o que vivemos? A resposta, segundo os neurocientistas, está no modo como o cérebro prioriza as informações. Ao contrário de um computador que armazena dados de forma passiva, o cérebro é seletivo e ativo. Ele decide o que manter e o que apagar com base na relevância emocional, frequência de acesso e contexto, ou seja, não é que falte espaço, é que não faz sentido guardar tudo. Esse processo, conhecido como poda sináptica, garante que o cérebro funcione de maneira eficiente, evitando sobrecarga. É como se diariamente ele limpasse os arquivos desnecessários para abrir espaço para novos aprendizados. Mas será que existe um limite real para essa capacidade? Poderíamos, hipoteticamente, armazenar ainda mais do que os 2,5 petabytes? Alguns especialistas, como o neurocientista Paul Reber, da Northwestern University, sugerem que o limite da memória humana pode ser virtualmente infinito, uma vez que o cérebro é capaz de formar novas conexões ao longo da vida, um fenômeno conhecido como neuroplasticidade, ou seja, o cérebro não é uma caixa fechada, mas sim uma estrutura viva e dinâmica, que se adapta, se reconstrói e se reorganiza conforme as experiências e os aprendizados. Esse cenário abre espaço para especulações fascinantes. Poderíamos um dia transferir toda a nossa memória para um computador? Seria possível fazer um backup completo da mente humana? Esse é um dos temas mais debatidos pela comunidade transhumanista, que acredita que a fusão entre cérebro e máquina será inevitável no futuro. De fato, empresas como a Neuralink, fundada por Elon Musk, já estão desenvolvendo interface cérebro-computador com o objetivo de ampliar as capacidades humanas. Mas atenção! Apesar dos avanços, estamos ainda muito longe de compreender totalmente o funcionamento da memória humana. Alguns especialistas acreditam que, mesmo que consigamos copiar os dados, jamais poderíamos replicar a essência subjetiva da experiência humana, o que chamamos de consciência. Afinal, será que somos apenas um aglomerado de informações armazenadas? Ou existe algo mais, algo imaterial que jamais poderá ser reproduzido por máquinas?
Essa pergunta ecoa desde os tempos antigos, quando filósofos como René Descartes já refletiam sobre a separação entre corpo e mente. Voltando ao aspecto mais prático, vale destacar que, apesar dessa imensa capacidade, a nossa memória é falha e susceptível a distorções. Pesquisas, como as realizadas pela psicóloga Elizabeth Loftus, demonstram que nossas lembranças podem ser alteradas ou até fabricadas com base em sugestões externas. Ou seja, nem tudo o que você lembra de fato aconteceu. Então veja só que ironia. O cérebro é capaz de armazenar milhões de gigabytes, mas muitas vezes não consegue garantir que aquilo que armazenou seja preciso. Outro aspecto impressionante é a eficiência energética do cérebro. Enquanto um supercomputador consome megawatts de energia para processar petabytes, o cérebro humano faz isso utilizando apenas cerca de 20 watts, o equivalente a uma lâmpada de geladeira. Isso significa que, além de ser uma máquina extremamente poderosa, o cérebro é também inacreditavelmente eficiente. E essa eficiência é um dos motivos pelos quais a inteligência artificial ainda está longe de superar a mente humana. Por mais que os computadores consigam armazenar mais dados brutos, falta-lhes a capacidade de interpretação contextual, flexibilidade e, claro, a subjetividade. Neste ponto, surge uma reflexão inquietante. Se o cérebro é tão poderoso, por que muitas vezes nos sentimos esquecidos, confusos ou incapazes de aprender novas coisas? A resposta pode estar relacionada ao uso inadequado dessa máquina maravilhosa. O estresse, a falta de sono, a má alimentação e até a poluição informacional, ou seja, o excesso de estímulos digitais, podem prejudicar a memória e o aprendizado. Por isso, cuidar da saúde mental e física é essencial para manter esse superprocessador funcionando em sua máxima capacidade. E agora, ao final deste vídeo, você talvez esteja se perguntando: será que eu já utilizei toda a capacidade do meu cérebro? Provavelmente não. Pesquisas indicam que utilizamos diferentes áreas do cérebro em momentos distintos e que, na verdade, sempre há potencial para expandir as conexões e, consequentemente, a capacidade de armazenamento. Ou seja, o verdadeiro limite é você quem define. Antes de encerrar, deixe aqui nos comentários, você já tinha ideia de que sua mente possui tanta capacidade? Ou ficou surpreso com essa informação? Se gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder mais vídeos cheios de curiosidades fascinantes como este. E já aproveita! Clique aqui no próximo vídeo e descubra outras capacidades incríveis do corpo humano que talvez você nem imagine.